Bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que hora que você vai acessar esse conteúdo aqui, esse programa. Ele está acontecendo ao vivo, né? Agora às 11h30 da manhã. Mas, de repente, você vai assistir só mais tarde. Então, boa tarde e boa noite também para quem vai ver depois, né, José? Olá para todos. O tempo, segundo o mestre De Rose, é algo emocional, né? Então é muito individual para cada um. E muito obrigada aí pela presença de todos que nos acompanham. Está começando Ferramentas da Consciência. Hoje o nosso tema, né, é um tema bem interessante, porque na verdade ele é um destrava, né? A gente brinca, sabe aquele trava-língua que a gente brinca, né? Hoje é um destrava, né? Não a língua, mas ele destrava um pouco os nossos caminhos aí, né, José? Lembrar que a inspiração foi um vídeo, né, do Dr. Flávio Gicovati, um grande psiquiatra que já nos deixou, mas deixou uma obra extensa aí, e vários programas, né, que ele faz ao vivo, atendimento de telefone, no Divã com o Gicovati. Então, um grande abraço nele. Também uma super indicação, porque tá lá no YouTube disponível, né? Para quem quiser acessar. E ele sempre faz o programa, ele faz uma aberturinha e depois fica fazendo atendimento telefônico, né? Bem legal. Muito bacana. Então veio de um vídeo dele que ele fala: medo, culpa e vergonha, né? Os grandes freios. Os grandes freios. E se a gente parar para pensar assim, né, começar a resgatar na nossa mente, na nossa memória, a gente vai ver muitos momentos, né, em que talvez a gente passou por essas sensações, né? Ou as três juntas, né? As três juntas, às vezes elas vêm em trio, né? Bem combinadas. E a gente vai poder também olhar para como elas foram relevantes no processo que a gente estava vivendo, né? Se você estava com vergonha, se você estava com medo ou se você sentiu culpa, com certeza isso não foi uma coisa que passou desapercebido e ela interferiu diretamente nas ações que a pessoa ia tomar, nas atitudes, na maneira com que ela se comportava no meio em que ela estava. E no transcorrer, né, pela encarnação, né? A gente vai ver depois que dessas três aí, tem uma mais complicadinha de resolver. E aí, a gente começa pela mais complicada? Vamos pela mais fácil? Vamos pela mais fácil. Então a gente pode começar pelo medo, né? Ele, como sendo um dos freios morais, né? Que o Flávio Gicovati, o Dr. Flávio Gicovati falou, ele tem várias causas, né? Nesse vídeo que ele tem no YouTube, ele fala, primeiro, o medo da punição terrena ou divina, né? E o que seria isso, né, José? O que seria esse medo da punição? Eu vivo de acordo com um conjunto de regras, né? Só que imagine ali uma criança, né, no seu desenvolver, ela está se adaptando às regras da sociedade. E às vezes existe também o desejo de um desafio, né, José? Então assim, deixa eu ver até onde eu vou, deixa eu ver onde eu... Mas por que esse medo é um freio, né? O que essa criança, ou posteriormente, o que esse adulto tem medo de perder, né? Ou tem medo de arriscar? O primeiro medo é o medo do desconhecido, né? Então, no artigo que a gente levantou aqui, Freud sugeriu que o medo muitas vezes surge do desconhecido, do que está fora da compreensão consciente. Ele argumentou que os medos frequentemente têm raízes em experiências infantis, traumas ou conflitos não resolvidos. Porque a criança ela está interpretando de uma maneira própria, né? Eu tenho memórias de coisas que eu vivi na minha infância que para mim pareciam certamente uma coisa, e quando eu vou contar para minha mãe ou para alguém mais velho que estava na experiência, e não foi nada daquilo do que eu experienciei. Foi uma decisão, uma percepção própria minha sobre a cena, né? E até ele fala também um dos vídeos que eu assisti do Flávio Gicovati, ele fala assim, pô, o pai é grande, né? Todo mundo é grande, você é pequenininho. Às vezes a pessoa, que nem o Laí Ribeiro outro dia falou no vídeo, né? A pessoa pesa 5, 6 vezes mais que você, então é normal que você tenha algum tipo de precaução, né? Sim. Tamanho e o tom da voz, que as crianças têm um tom da voz bem fraquinho, né? Então há toda uma diferença de tamanho, de tom de voz, e acho que o próprio inconsciente dessa criança lê como algo possível... Perigoso, uma ameaça, né? De temor, né? Temeroso, né? Porque imagina, se nesse momento eu me oponho ao que está sendo colocado por esse ser grande... Vai acontecer comigo. Eu vou ter potencial de enfrentar isso? Não. Então isso acaba gerando medo. Quer dizer, eu me torno menor ainda do que eu sou, né? O segundo medo como resultado de conflitos inconscientes. Na visão psicanalítica, o medo pode ser visto como resultado de conflitos inconscientes entre impulsos
e desejos reprimidos. Então, você tem um impulso, você tem uma pulsação de fazer alguma coisa, mas você tem aquele medo do que pode acontecer e a repressão, né? Os mecanismos de defesa que tentam manter esses conteúdos reprimidos. Então, é uma tentativa de te proteger, entre aspas, de algo que pode ser perigoso ou problemático. Sim. Terceiro medo. Medo como defesa contra ansiedades profundas. Freud identificou duas principais fontes de ansiedade na psique. A ansiedade realista ou objetiva, que surge em resposta a ameaças reais ao ego. Ansiedade neurótica, ansiedade moral, que surge do conflito entre impulsos, o id, o superego e o ego. O medo pode ser uma defesa contra essas ansiedades, pois desvia o foco da ansiedade para uma fonte aparentemente externa. Se a gente olhar para essa questão que você está trazendo, né, do que não é real, a gente fala, normal você sentir medo diante de um leão. Se o leão estiver diante de você, provavelmente você vai sentir medo, você vai se sentir, né, no impulso de querer sair ali do que é aquela situação. Mas se for um medo, será que se um dia eu encontrar um leão, né, como eu vou me sentir? E essa imagem do leão fica ali reverberando. Eu acho que o Otto subiu aqui uma definição, eu ia deixar para o finalzinho, mas ele já subiu aqui a definição do medo. Legal. Tá aí na tela. De acordo com o dicionário, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo que, ao contrário, suscita essa consciência, que é exatamente isso que nós estamos falando. Ou a coisa está acontecendo ali na tua frente e aquilo te gera um medo, ou no caso que o José trouxe aqui, né, de um possível encontro com o que suscita o medo, eu já começo a me sentir amedrontado. E eu tento, segundo Freud, eu busco uma fuga. Exatamente. Então, se existe a possibilidade de eu entrar em contato com esse medo, eu acabo buscando alternativas de não é que eu não quero enfrentar o medo, mas eu evito até a situação que me coloca nesse enfrentamento, né? Porque se esse enfrentamento gera uma sensação desagradável, é natural que a gente busque uma fuga, né? Eu pedi pro Otto aqui para ver se a gente acha esse trechinho do filme do Will Smith que fala o que é o medo. Interessante trazer essa questão até como uma sugestão para você assistir aí em casa. Esse filme se trata de uma terra ou de um outro planeta, não me lembro agora, né? Onde existem grandes monstros. É uma terra, né? No futuro, né? Existem grandes monstros e, assim, algumas pessoas só que conseguem lidar com esses monstros. Porque esses monstros, eles têm uma super percepção, né? Eles têm uma força, eles têm toda uma coisa que, na verdade, se ele te achar, você tá acabado. Frito, né? E o Will Smith, ele é um chefe de uma equipe e ele lida diretamente com esses bichos. E os bichos não o veem. Ele consegue antecipar os seus movimentos e aí tem uma parte muito frágil desse monstro e ele consegue matar esses monstros. Ele se torna invisível ao monstro. Exatamente. Então vamos assistir o trechinho aqui, a gente... Pai? Pai? Na escuta. Como conseguiu? Como se tornou fantasma? Eu saí pra correr. Sozinho. Uma coisa que nunca devemos fazer. Uma ursa saiu da camuflagem, bem na minha frente. Eu peguei minha lança. Ela cravou as garras direto no meu ombro. Depois só lembro que estávamos no penhasco, caindo. 30 metros de queda até o rio. Nós fomos até o fundo. A ursa por cima de mim. Mas não estava se mexendo. E eu percebi que estava tentando me afogar. Eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não acredito
que é assim que eu vou morrer. Eu vi meu sangue subindo nas bolhas, misturado com a luz do sol, que brilhava através da água. Aí eu pensei, caramba, isso é muito bonito. E tudo passou a ficar lento. Eu vi aquela garra no meu ombro. E decidi que não queria mais aquilo em mim. Aí eu arranquei. E a ursa me soltou. E muito mais do que isso. Ela não conseguia me achar. Não sabia nem para onde olhar. Foi então que eu me toquei. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Kitai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história. E naquele dia a minha mudou. Muito interessante, né? Muito interessante e didático, né? A gente Ele fala assistiu esse pra filme faz um tempo e Ah, de vez em quando a gente entra em contato com esse assunto que é o medo e essa cena vem porque faz muito sentido, né? Então ele traz algumas coisas interessantes ali, né? Ele estava em luta com a ursa, né? Que é o nome do monstro. monstro. E ele percebe o presente, né? Você percebe que ele começa a estar presente. Quando? Quando ele começa a observar e ver os raios de luz e começa a falar, nossa, que bonito isso. Ele tá numa situação catastrófica, né? Ele tá para ser morto ali pelo monstro. E ele fala, caramba, que bonito isso. E aí ele toma, aí vem um segundo ponto, que é uma decisão, né? Ele decide tirar as unhas da ursa. Ele não quero mais Desistir. isso aqui. Ele resolve desistir. Olha, percebam como, do que ele já como é conhece. importante a decisão, né? Eu não quero mais É o isso verdadeiro soltar, né? Ele solta do que ele conhece para ver o que aquilo tá mostrando para ele. aqui. Aí, a decisão de que ele não quer mais aquilo, Sim, né? também. E aí ele se dá conta, né? Como um lapso de consciência, ele se dá conta de que o medo não era real, porque ele estava sentindo medo há alguns instantes. Depois da decisão e depois do que ele fez, o medo desapareceu. Então ele percebe a não realidade do medo. E aí ele se dá conta de que medo é uma projeção de pensamentos nossos no futuro, né? E aí ele fala depois, não que o perigo não seja real, mas o medo, ele trava a gente de enxergar o que realmente deve ser feito. Né, José? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa coisinha diferente que nós trouxemos. Vale a pena assistir o filme inteiro, Sensacional. né? Depois da Terra. Tem várias lições no filme, tá? É muito bacana. Inclusive de Assistam. relacionamento, né? Sim. De como você atuar sobre o que você nunca viu, né? O novo, né? E uma coisa muito interessante que a gente não comentou é que quando você lida com isso, você se torna invisível aos bloqueios que a vida tenta te impor. Porque você muda de frequência. Ele não fala isso, mas vocês vão observar. Quando você muda de frequência, você cria um manto de invisibilidade.